Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, nesse dia 11 de maio de 2024, nesse sábado da sexta semana da Páscoa. E o evangelho que a igreja nos traz no dia de hoje é tirado de João, capítulo 23b até o 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei ao Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós lembramos que do capítulo 13 até o 17 do Evangelho de João é a despedida de Jesus. É o momento do testamento, a herança de Jesus que vai girando. Para compreender isso, a gente sempre tem que entender que Jesus, do Evangelho de João, sempre tem a hora de Jesus. A hora de Jesus é a hora da sua paixão, morte e ressurreição, em que Deus é glorificado, porque através disso Deus o ressuscita e aí a vida vence a morte. A morte é superada. Com um detalhe, o ressuscitado não pode morrer mais. Lázaro foi ressuscitado, mas morreu depois. O ressuscitado por Deus não pode morrer mais. Entra na esfera da divindade, entra na categoria da eternidade, do não temporal. Até porque o tempo e o espaço são sempre limitados. Dentro do tempo e do espaço sempre tem começo, meio e fim. No eterno não. O eterno não tem começo, meio e fim. Ele é. Deus é. Então, Jesus, no seu discurso de despedida, já dá mais uma orientação para os seus discípulos. O que pedirdes a Deus em meu nome, Ele vos dará. A grande questão dessa frase, o que eu posso pedir a Deus em nome de Jesus? Se eu tenho a credencial de Jesus, se eu tenho a autorização dele de pedir algo a Deus Pai, em nome dele, o que eu posso pedir? Já que Deus não atende pedidos egoístas. Deus não atende pedidos egoístas. Toda oração boa é aquela que começa com agradecimento ou com um pedido de perdão. Por isso que a missa começa sempre com um pedido de perdão. Toda oração boa, ela começa com agradecimento, um pedido de perdão. A oração que começa já com reivindicações e pedidos, principalmente em benefício próprio, são orações egoístas, que Deus não escuta. Mas as orações que começam com pedido de agradecimento, ao mesmo tempo de perdão, e quando eu peço algo que faça com que a convivência se torne melhor, que a vontade de Deus prevaleça no nosso meio, são orações que Deus dá importância e dá atenção. Essas orações, elas partem do princípio que o que predomina não é o que eu quero, mas é aquilo que Deus espera, deseja e quer. A vontade de Deus que deve predominar. E nem sempre a vontade de Deus é a nossa, né? Nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Há momentos que a gente quer ser muito importante, a gente quer ter muito valor, e Deus nos pede que a gente seja pequeno, que a gente seja humilde, que a gente seja simples, que a gente trabalhe, se dedique, mas sempre na esfera do serviço, da doação, do lava-pés, e nunca do império. É o que Tomás de Aquino disse a um dos seus ex-alunos, que virou papa. Lembre-se que você vai substituir um pescador e não um imperador de Constantinopla. Lembre-se que você vai substituir um pescador e não um imperador.
Viu? Nós queremos ser imperadores, lutamos para isso. Viu? Agimos, pensamos e nos comportamos com cabeça de imperador. Nós não conseguimos muito ter a cabeça de pescador, de gente que serve, de pescadores de homens. Por isso a autoridade e o poder é sempre um grande perigo. O poder é uma benção que nos oferece condições da gente fazer alguma coisa, melhorar, trabalhar, contribuir. Por outro lado, também é um grande perigo quando a gente começa a gostar muito dele. Quando a gente começa a se encantar por ele. É o que dizia um famoso político: eu sou viciado em poder. Eu sou viciado, eu não consigo viver sem o poder. Eu não consigo viver, eu sou viciado em poder. Por isso a gente vai buscando nessas dia a dia nosso, nessas realidades em que nós enfrentamos, a sabedoria da gente pedir a Deus aquilo que Jesus permite, mas que esse pedido seja algo que nos qualifique, nos capacite para servir. Que nos dê a inteligência necessária, as palavras necessárias para que a gente pronuncie palavras de vida, palavras para que o outro possa viver. Palavras que aliviem o sofrimento do outro, palavras que dêem uma calma, uma esperança para quem está com dor, para quem está perdendo o brilho no olhar, para quem acha que não tem jeito, não tem saída. Nossa missão e nossa obrigação é isso. Jesus, no seu discurso, vai dizendo: por enquanto vocês não pediram nada, mas nós iremos nos encontrar. A gente sempre lembra que a ressurreição é um encontro, começa com um movimento de encontro, e nesse encontro com essa pessoa que eles identificam é o mesmo crucificado, é o Senhor. É o Senhor. E essa experiência foi feita por alguns somente. Nós não vamos nos encontrar com o ressuscitado. Jesus apareceu para alguns até a sua subida aos céus. E agora somos nós que, movidos pela fé, de geração em geração, mantendo a tradição do magistério da igreja, a gente vai partilhando. Olha, nossos pais viram o ressuscitado e a gente professa essa fé. Da mesma forma que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi, traz para si toda a história do passado, toda a história de fé do passado, nós trazemos agora também. Nós trazemos toda a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento e temos tudo isso do passado para chegarmos aqui. Tamanha a responsabilidade que nós temos hoje de meditar, apesar que a fé ela é muito mais, nos leva a uma realidades muito maiores do que aquilo que a gente consegue perceber. Né? Por isso eu gosto muito da inteligência espiritual. A inteligência espiritual é aquela inteligência que nós somos movidos pela fé em Jesus Cristo, pela fé num Deus que interfere na nossa vida e vai nos mostrando caminhos para que a gente possa viver aqui. Por isso que cada um de nós possa pensar no Evangelho: o que eu posso pedir a Deus em nome de Jesus? O que eu vou pedir a Ele? E que Deus nos dê sabedoria, nos dê paz, esperança, saúde, nos dê o dom da vocação para que cada um viva bem a sua vida, nos dê talvez o dom da palavra para que a gente tenha sempre palavras de vida no mundo em que nós vivemos e, acima de tudo, um coração bom capaz de amar e perdoar sempre. Um coração bom capaz de olhar para o outro, o ser humano, e reconhecer que não pode ser um ser humano para ser condenado, mas um ser humano que precisa ser amado e perdoado. Um coração que olhe para este mundo e seja crítico, ainda mais um mundo sem paz como estamos vivendo. Um mundo de que vai pipocando guerra para todos os lados. O meio de comunicação não fez com que a gente se tornasse homens e mulheres com mais paz e sabedoria, mas apenas nos deu mais condições para a gente acompanhar a guerra de perto. A gente agora tem mais condições de falar mal do outro. A gente agora pode fazer uma inquisição nas redes sociais sem dó e sem piedade. E às vezes até em nome de Jesus. Que Deus nos livre da morte do olhar, ou do olhar que tem a morte dentro, mas nos dê um brilho no olhar, na esperança de que o Espírito Santo vai me dar condições para que eu possa pedir algo a Deus e que aquilo que eu pedir a Deus, Deus me dará. Porque Jesus me permitiu isso. Um abraço, até mais.